Esposa, meus 4 lábios vão para outro se você não se comportar. Eu disse, sai agora. Ela tá em pânico. Eu estava na cozinha guardando as compras quando ela entrou com aquele olhar. Sabe aquele, que diz que ela ensaiou algo na cabeça por dias e está pronta para soltar. Encostou na bancada, braços cruzados, e me encarou por um segundo. Continuei organizando a despensa, esperando o que quer que fosse. Precisamos conversar, disse. Virei, coloquei a caixa de macarrão na mão. Tá, fala. Ela respirou fundo, como se fosse revelar uma grande sabedoria. Estive pensando. Se você não começar a se comportar, vou dar meus 4 lábios para outra pessoa. Preciso de espaço agora. Pisquei. 1 vez. 2. Processando o que acabei de ouvir. Repete isso. Você ouviu, disse, queixo erguido, como se tivesse jogado uma carta vencedora. Preciso de espaço. E se você continuar agindo assim, outra pessoa vai valorizar o que receber. A ousadia daquilo me atingiu como um trem de carga. Não tristeza, nem confusão, só uma clareza cristalina. Larguei as compras devagar, virei para encará-la por completo. Comportar, dar para outra pessoa. Mantive a voz calma, controlada. Não pense que vai dormir aqui mais uma noite depois disso. A expressão dela mudou. A confiança sumiu do rosto em segundos. Como assim? Você ouviu, disse, imitando o tom dela. Arrume suas coisas. Hoje. Peraí. Calma. Calma. Ela gaguejou, se afastando da bancada. Foi só um blefe. Tava te testando. Testando. Soltei uma risada curta. Você acabou de ameaçar me trair como uma jogada de poder, e agora quer que eu acredite que era piada. Ela veio na minha direção, mãos levantadas, como se pudesse empurrar as palavras de volta. Não, sério, não quis dizer isso assim. Só tava tentando chamar sua atenção. Você tem minha atenção, disse. Passei por ela em direção ao quarto, decisão tomada. Ela me seguiu, o pânico crescendo na voz. Aonde você vai? O que tá fazendo? Abri o armário, peguei uma bolsa de viagem e comecei a tirar as roupas dela dos cabides. Tô te ajudando a arrumar. Você disse que precisava de espaço. Tô te dando. Para. Para. Ela agarrou meu braço, tentando puxar a bolsa. Você tá exagerando. Foi burrice, tá? Fui idiota. Parei, olhei nos olhos dela. Você não ameaça seu marido com traição por acidente. Não é um deslize. É uma escolha. Não foi assim, disse, a voz falhando. Algumas meninas no trabalho estavam falando sobre como fazer os maridos prestarem mais atenção, e eu pensou que ia tentar comigo. Balancei a cabeça, voltei a arrumar. Parabéns. Funcionou. Você tem toda a minha atenção, e olha o que conseguiu. Ela praticamente me perseguia pelo quarto, agarrando a bolsa, os meus braços, qualquer coisa que alcançasse. Por favor, me escuta por um segundo. Cometi um erro. Um erro enorme. Erro implica que você não sabia o que fazia, disse, fechando a bolsa. Você sabia exatamente o que estava dizendo. Você queria uma reação. Conseguiu. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você não pode simplesmente me expulsar. Essa casa também é minha. Na verdade, não é, disse calmamente. O contrato de aluguel tá no meu nome. Você não tá nele. Então, sim, eu posso. Isso a atingiu como um balde de água gelada. Você não tá falando sério. Me observa. Ela desabou na cama, mãos cobrindo o rosto. Isso é insano. Você tá jogando tudo fora por causa de algo idiota que eu disse. Não, corrigi. Você jogou fora quando decidiu que manipulação era uma estratégia válida. Tô só aceitando o resultado. Foi um blefe, gritou entre lágrimas. Um blefe idiota, estúpido. Não foi como aqui está a questão sobre blefes, disse, cruzando os braços. Eles só funcionam se a outra pessoa se importa com perder. No momento em que você fez essa ameaça, me mostrou exatamente o quanto você respeita esse casamento. Então, não me importo mais com seu blefe. Ela me olhou, rímel escorrendo, desespero estampado no rosto. O que você quer que eu faça? Rastejar? Implorar? Eu faço. Faço o que for preciso. Quero que você entenda uma coisa, disse, voz firme. Respeito não é negociável. Você não joga com ele e depois age surpresa quando alguém chama seu blefe de vez. Por favor, sussurrou, não toma nenhuma medida idiota. Podemos consertar isso. Medida idiota? Ergui uma sobrancelha. Você quer dizer respeitar a mim mesmo o suficiente para me afastar de alguém que me ameaça? Isso não é idiota.
Isso é ter espinha dorsal. Ela se levantou, tentou segurar minhas mãos. Eu te amo. Cometi um erro horrível, terrível, mas te amo. Isso não conta pra nada? Afastei as mãos suavemente. Poderia ter contado, antes de você decidir usar nosso casamento como arma. Agora só prova que você não pensou direito. Então é isso. Ela soluçava agora. Um erro e tá tudo acabado. Um erro. Inclinei a cabeça. Não. Uma escolha. Uma decisão de me desrespeitar tão completamente que achou que eu ia simplesmente aceitar. Isso acabou com tudo. Peguei a bolsa, entreguei para ela. Você queria espaço. Aqui está. Tem um motel a 2 milhas daqui. Minha sugestão, use a noite para pensar porque achou que isso era aceitável. Ela agarrou a bolsa, mas não se moveu para a porta. Não acredito que você tá fazendo isso. Não acredito que você disse aquilo, respondi. Mas aqui estamos. Ela me encarou por um longo momento, procurando qualquer brecha, qualquer sinal de que eu poderia mudar de ideia. Não encontrou. Você tá cometendo um erro, disse baixo. Talvez, reconheci. Mas é meu erro. Assim como o que você disse foi seu. Ela enxugou o rosto, endireitou-se um pouco. O pânico começava a virar raiva. Tá bem. Mas não venha chorando pra mim quando perceber o que abriu mão. Quase ri. Vou correr o risco. Ela pegou a bolsa, jogou a bolsa de viagem no ombro e caminhou até a porta. Virou uma última vez. Isso não acabou. Sim, disse, sustentando o olhar dela com certeza calma. Na verdade, acabou. A porta bateu atrás dela. A casa ficou silenciosa. Fiquei ali um momento, deixando o silêncio se instalar. Depois voltei para a cozinha, peguei a caixa de macarrão que tinha largado e terminei de guardar as compras. Respeito não é algo que você implora. É algo que você exige. E no momento em que alguém mostra que não tem, você mostra a porta. Naquela noite, fiz exatamente isso. Na manhã seguinte, acordei com 17 chamadas perdidas e 23 mensagens. Todas dela. Passei por elas enquanto tomava café. Variavam de arrependimento à raiva, desespero e volta ao arrependimento. A última, enviada às 3 da manhã, dizia, precisamos conversar cara a cara. Posso explicar tudo. Respondi, meio-dia, cafeteria na Main Street, lugar público. A resposta veio em segundos. Obrigada. Estarei lá. Não estava fazendo isso por reconciliação. Estava fazendo porque queria respostas. Ninguém acorda um dia e decide ameaçar o cônjuge com traição a menos que algo tenha levado a isso. Eu precisava saber o que. Cheguei à cafeteria 15 minutos antes, peguei uma mesa no canto onde podíamos falar sem sermos ouvidos, e esperei. Ela chegou exatamente ao meio-dia, parecendo que não dormira. Cabelo preso, maquiagem mínima, olhos vermelhos e inchados. Ela sentou na cadeira à minha frente, agarrando a bolsa como se fosse uma boia. Obrigada por me encontrar, começou. Assenti. Fala. Ela respirou trêmula. Sei que o que disse é imperdoável. Fiquei a noite toda tentando entender como explicar, e, honestamente, não tenho uma boa explicação. Mas preciso que entenda de onde veio. Tô ouvindo. Lembra da Bruna, do meu trabalho? Lembrei. Bruna Reis. Barulhenta, cheia de opiniões, divorciada 2 vezes antes dos 40. Sim. Ela estava falando sobre um livro que leu. Sobre dinâmicas de poder em relacionamentos, como mulheres precisam manter o controle ou os homens as subestimam. Falava rápido, como se precisasse despejar tudo antes que eu a cortasse. Ela disse que o segundo casamento dela desmoronou porque ela era muito complacente, muito disponível. Disse que homens precisam sentir que podem te perder, ou param de se esforçar. Recostei-me, cruzei os braços. Então você decidiu me ameaçar com base no conselho de alguém que tem 0 de 2 em casamentos? Ela recuou. Quando você coloca assim, parece insano. Por que é insano? Eu sei, disse rápido. Mas não foi só ela. A Quitéria estava falando sobre como disse pro marido que sairia mais com as amigas solteiras. E de repente, ele começou a planejar noites românticas de novo. A Natália disse que parou de lavar as roupas do marido por uma semana, e ele começou a valorizá-la mais. Elas faziam parecer que esses joguinhos de poder eram normais, até saudáveis. Encarei-a. E você achou que ameaçar trair era a mesma coisa que não lavar roupa? Não. Quer dizer, agora vejo como é diferente. Mas na hora, parecia o mesmo princípio. Fazer você perceber o que perderia se não prestasse atenção. Só que eu estava prestando atenção, disse, voz firme. Trabalho 45 horas por semana, chego em casa, ajudo em tudo, e nunca te fiz sentir que não era prioridade.
Então o que exatamente eu não estava fazendo que justificava você fazer isso? Ela olhou para as mãos. Você estava estressado ultimamente. Distante. Não estávamos conectando como antes. Então sua solução foi explodir o relacionamento inteiro em vez de simplesmente falar comigo sobre isso. Sei que foi errado. Errado nem começa a descrever. Interrompi. O que você fez foi manipulador. Calculado. Você sentou com suas amigas, discutiu estratégias para controlar seus maridos como se fossemos cachorros precisando de treino, e depois veio para casa e tentou uma comigo. Isso não é um erro. É um padrão. Os olhos dela marejaram de novo. Não é assim. Então me explica como é diferente. Desafiei. Porque, de onde tô vendo, você acabou de admitir que tá seguindo conselhos de pessoas que tratam relacionamentos como um jogo de xadrez. Ela enxugou os olhos. Não achei que você ia realmente me expulsar. Pensei que você ficaria bravo, discutiríamos, eu pediria desculpas, e trabalharíamos nisso. Não achei que você terminaria tudo. Esse é o problema, disse. Você não pensou. Não considerou que algumas coisas não podem ser ditas. Jogou os dados e assumiu que eu aceitaria porque sair parecia mais difícil que ficar. E agora? Perguntou baixo. Você fez seu ponto. Entendi o quanto errei. Podemos por favor tentar consertar isso? Balancei a cabeça lentamente. Você ainda não entende. Não é sobre te ensinar uma lição ou fazer um ponto. É sobre o fato de que não posso mais confiar em você. Pode, sim. Não, não posso. Cortei porque agora, toda vez que discordarmos, vou me perguntar que tática de manipulação você aprendeu com a Bruna ou a Quitéria ou sei lá quem. Toda vez que você estiver chateada, vou questionar se é genuíno ou se está executando algum truque que leu online. Você envenenou o poço. Ela estendeu a mão pela mesa, tentando pegar a minha. Puxei. Por favor, implorou. Vou cortar contato com elas. Parar de ouvir os conselhos delas. Vou provar que não sou essa pessoa. Mas você já foi essa pessoa, disse. Acabou de mostrar. E a única razão pela qual quer mudar agora é porque deu errado. Não porque achou que era errado, mas porque não conseguiu o resultado que queria. Isso não é verdade, é. Inclinei-me para frente. Se eu tivesse reagido como você esperava, se eu tivesse ficado bravo e depois pedido desculpas por sei lá que coisa imaginária eu estava fazendo errado, você estaria aqui me dizendo que foi um erro? Ou estaria com suas amigas falando sobre como funcionou bem? Ela abriu a boca, depois fechou. O silêncio respondeu minha pergunta. Levantei-me. Vou pedir a separação. Você pode contratar um advogado ou não. Você decide. Mas essa conversa acabou. Espera. Ela se levantou também, o pânico voltando. Aonde você vai? Para casa. Minha casa. Que você não volta mais. Você não pode fazer isso, disse, voz alta. Não pode jogar fora anos de casamento por causa de um comentário idiota. Virei para encará-la. Você tá certa. Não tô jogando fora por um comentário. Tô terminando porque você me mostrou exatamente quem você é quando acha que tem o controle. E essa pessoa? Não quero ser casado com ela. As pessoas começaram a olhar. Ela notou, baixou a voz. Todo mundo comete erros. Mereço uma segunda chance. Talvez mereça, reconheci. Mas não vai ser comigo. Encontre outra pessoa para testar suas dinâmicas de poder. Cansei de ser o experimento. Saí da cafeteria sem olhar para trás. Meu celular começou a vibrar antes de eu chegar ao carro. Silenciei. Quando cheguei em casa, liguei pro Gabriel Ventura, advogado que meu irmão recomendara anos atrás quando passou pelo divórcio dele. Deixei uma mensagem explicando a situação. Pedi uma consulta. Ele retornou em 1 hora. Pode vir amanhã às 10? Estarei lá. Naquela noite, passei pela casa separando nossas coisas. Não por raiva, só praticidade. Se isso ia acontecer, seria limpo e rápido. Sem drama prolongado. Sem negociações de quem fica com a torradeira. Meu celular continuava acendendo com mensagens dela. Depois da mãe dela. Depois da Quitéria, vejam só, dizendo que eu estava exagerando e precisava me acalmar. Bloqueei o número da Quitéria imediatamente. A mãe dela, respondi uma vez. Isso é entre mim e sua filha. Por favor, fique fora disso. Por volta das 20 horas, bateram na porta. Olhei pelo olho mágico. Era ela. Abri, mas não convidei para entrar. O quê? Podemos por favor conversar? Conversar de verdade. Não em público, onde todos estão olhando. Não. Por que não?
Por que conversar é como você entrou aqui da última vez, disse. E não tô interessado na rodada 2 de qualquer estratégia que você bolou. Não tem estratégia, gritou. Sou sua esposa. Cometi um erro. Por que não tenta me perdoar? Porque perdão exige confiança, expliquei calmamente. E você destruiu isso. Não tem combinação mágica de palavras que vá desfazer o que você fez. Ela ficou ali, tremendo de frustração e lágrimas. Tô te odiando agora. Ótimo, disse. Isso facilita. Fechei a porta. Ela bateu mais algumas vezes, depois foi embora. Mais tarde, sentei na casa silenciosa e senti algo inesperado. Paz. Sem ansiedade sobre o humor dela. Sem me questionar para evitar desencadear alguma manipulação. Só silêncio e certeza. Eu não joguei o casamento fora. Ela jogou. No momento em que decidiu que jogos eram mais importantes que honestidade. E eu estava completamente bem com me afastar de alguém que não sabia a diferença. A reunião com Gabriel Ventura foi direta. Contei tudo o que aconteceu, mostrei as mensagens, expliquei a situação do aluguel. Ele recostou na cadeira, batendo a caneta no bloco. É bem claro. Sem filhos, sem propriedade compartilhada, aluguel só no seu nome. Podemos ter os papéis da separação prontos até o fim da semana. Faça isso, disse. Uma pergunta, ele pausou. Alguma chance de ela contestar ou arrastar isso? Pensei. Ela tá chateada, mas acho que não vai brigar legalmente. Pode fazer barulho, mas no fundo, ela sabe que não tem base. Bom. Isso vai acelerar. Minha assistente te manda os documentos preliminares hoje à noite. Revise, assine onde indicado, e seguimos. Aperte a mão dele e saí sentindo que marquei mais uma etapa. Não era mais emocional. Era só logística. No caminho para casa, meu irmão ligou. Oi, soube que se encontrou com o Gabriel. Tudo bem? Mandei os detalhes para ele ontem. Sim, só começando as coisas. Como você sabe que já me encontrei com ele? Ele ligou para confirmar que você era meu irmão. Cortesia profissional. Então o que aconteceu? Até onde eu sabia, vocês estavam bem. Dei a versão curta. Quando terminei, silêncio do outro lado. Ela disse o que agora? Exatamente. E achou que isso ia funcionar. Ele parecia genuinamente perplexo. Que tipo de conselho é esse? O tipo que você pega com amigas divorciadas que acham que casamento é uma luta de poder. Ele soltou um assovio baixo. Nossa, sinto muito. Isso é pesado. Precisa de algo? Tô de boa. Só quero resolver isso rápido e limpo. Você tá fazendo a coisa certa, disse firme. Não deixa ninguém te dizer o contrário. Não se ameaça alguém que você ama. Não funciona assim. Agradeço. Escuta, quer tomar uma cerveja no fim de semana? Sair um pouco da cabeça. Na verdade, parece ótimo. Marcamos e desligamos. Foi bom ter alguém no meu canto que não tentou bancar o advogado do diabo ou sugerir que eu tava exagerando. Naquela tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. É você. Uma voz feminina. Afiada, irritada. Quem tá falando? Bruna Reis. Trabalho com sua esposa. Precisamos falar sobre o que você tá fazendo com ela. Quase ri. Não, não precisamos. Como é? Você é quem deu aquele conselho brilhante, né? Sobre jogos e manter o poder. Mantive o tom conversacional. Como funcionou? Ela cometeu um erro. Ela fez uma escolha, corrigi. Baseada no seu conselho. Então, se tá ligando para me convencer a aceitá-la de volta, tá perdendo tempo. Silêncio. Depois, você tá sendo incrivelmente injusto. Sou? Você disse para ela me manipular. Ela fez. Eu saí. Parece bem justo para mim. Era para fazer você valorizá-la mais, não explodir o casamento inteiro. Então talvez você devesse ter pensado nas consequências antes de tratar relacionamentos como experimento social. Disse. Agora, com licença, não tenho mais nada a dizer para você. Desliguei antes que ela respondesse. Bloqueei o número imediatamente. 2 horas depois, meu celular tocou de novo. Dessa vez, era minha sogra. Debati não atender, mas decidi resolver logo. Oi, Eliana. O que tá acontecendo? Ela não perdeu tempo. Minha filha tá arrasada. Tá num motel, chorando sem parar, e você nem fala com ela. Ela te contou o que me disse. Disse que vocês brigaram, e você exagerou. Não foi isso que aconteceu, disse calmamente. Ela ameaçou me trair como um teste.
Disse para ela sair. Isso não é exagero. É um limite. Pausa. Ela ameaçou trair. As palavras exatas foram: vou dar meus 4 lábios para outra pessoa se você não se comportar. Depois disse que precisava de espaço. Então dei espaço. Permanentemente. Outra pausa. Mais longa. Essas foram as palavras dela. Sim. Ouvi um suspiro pesado. Essa menina. Juro. Às vezes não sei o que passa na cabeça dela. Aparentemente, conselhos das colegas sobre como treinar maridos. Treinar. A voz da Eliana ficou mais dura. É sobre isso? Aquela mulher Reis. Você conhece a Bruna? Conheci no jantar de fim de ano da empresa no ano passado. Insuficiente. Passou a noite toda falando sobre como homens precisam ser mantidos na linha. Ela parecia genuinamente irritada agora. Disse para minha filha parar de ouvir ela. Claramente, não ouviu. Isso foi inesperado. Então entende por que não posso simplesmente deixar passar. Entendo que você tá magoado e bravo. Eliana disse com cuidado. Mas ela ainda é minha filha. Tenho que perguntar se tem algum jeito de consertar isso. Não da forma que vejo. Confiança não se reconstrói depois disso. Acabou. Entendo. Ela ficou quieta por um momento. Por mais que valha, não te culpo. O que ela disse é imperdoável. Tô decepcionada com ela. Isso me pegou desprevenido. Obrigado por dizer isso. Vou falar com ela. Não para mudar a ideia dela, mas para garantir que ela entenda a gravidade do que fez. Às vezes, ela precisa ouvir verdades duras da mãe. Despedimos-nos e desligamos. Pelo menos a Eliana tinha juízo. Naquela noite, estava na academia quando encontrei Cauã Torres, um velho amigo da faculdade que voltou para a cidade no último ano. Já tínhamos almoçado algumas vezes, mas não nos víamos fazia um tempo. Ei, estranho. Ele gritou do supino. Não te vejo aqui há séculos. Tô ocupado. Disse, largando minha bolsa. A vida complicou. Conversamos entre séries. Acabei contando a história toda. Ele parou no meio de uma repetição quando cheguei ao comentário dos 4 lábios. Ela disse isso. Palavra por palavra. E você a expulsou naquela noite? Naquela noite. Ele largou a barra. Sentou. Sério. Parabéns. Nossa. Isso é pura manipulação. Não se joga assim com alguém que supostamente ama. Foi o que pensei. Como você tá aguentando? Melhor que o esperado, na verdade. É quase como se eu tivesse aliviado. Ele assentiu, como se entendesse. Por que você não tá mais andando, hein? Parou. Por que não tá mais se questionando sobre tudo? Exato. É só silêncio. Paz. É assim que você sabe que tomou a decisão certa, disse Cauã. Quando sair parece mais leve que ficar, a decisão se toma sozinha. Terminamos o treino e pegamos comida depois. Parecia normal, fácil. Como se eu já estivesse seguindo em frente, não preso. Quando cheguei em casa, tinha um envelope colado na porta. A letra dela na frente. Por favor, leia. Abri ali mesmo no corredor. Era uma carta de 3 páginas. A primeira, pedidos de desculpas. A segunda, promessas de mudança. A terceira, pedindo para reconsiderar. Para lembrar dos bons tempos. Li 2 vezes. Não senti nada. Tirei uma foto. Mandei pro Gabriel com uma mensagem. Pro arquivo. Entrei, joguei a carta no reciclável e fiz o jantar. Meu celular vibrou. Mensagem dela. Pegou minha carta? Respondi, sim. Minha resposta não mudou. 3 pontos apareceram. Sumiram. Apareceram de novo. Depois, não vou desistir. Não respondi. Não havia mais o que dizer. Mais tarde, sentei no sofá com uma cerveja, zapeando canais. A casa estava quieta. Minha mente, clara. Pela primeira vez em meses, talvez anos, não estava estressado com dizer a coisa errada ou fazer algo que pudesse desencadear uma discussão. Não me perguntava que humor ela traria do trabalho ou que novas reclamações traria das amigas. Estava apenas existindo, em paz, nos meus termos. E esse sentimento me disse tudo o que precisava saber sobre o casamento que deixava para trás. Algumas pessoas pensam que sair é a parte difícil. Mas ficar com alguém que não te respeita, isso é o peso. Sair foi a escolha fácil. Terminei a cerveja, desliguei a TV e fui para a cama. Amanhã assinaria os papéis que o Gabriel mandou. Depois de amanhã, continuaria seguindo em frente. E ela podia resolver o próximo passo no tempo dela.
Na sexta noite, tinha esquecido completamente do jantar na casa dos meus pais até minha mãe ligar à tarde. Você vem hoje, né? 6 horas. Hesitei. Ela vai estar lá. Sua esposa? Não, querido. Liguei para ela mais cedo e sugeri que seria melhor ela não vir, dadas as circunstâncias. Ela concordou. Então, sim, estarei lá. Ótimo. Seu irmão e a Melissa também vão. Vai ser bom ter todos juntos. Quando cheguei, o cheiro de assado me acertou assim que entrei. Meu pai estava na sala vendo o jogo. Meu irmão e a esposa já estavam na mesa arrumando. Minha mãe me puxou para um abraço. Como você tá aguentando? Tô bem, na verdade. Melhor que bem. Ela estudou meu rosto por um momento, depois assentiu. Você parece. Vem. Vamos comer. Sentamos, passamos os pratos, caímos numa conversa fácil. Uns 20 minutos depois, meu pai largou o garfo. Então, quer nos contar o que aconteceu? Sua mãe pegou pedaços, mas quero ouvir de você. Olhei para o meu irmão. Ele deu um leve aceno. Eles merecem saber. Contei tudo. A ameaça. A desculpa do blefe. A revelação sobre os conselhos das colegas. Tudo. Quando terminei, silêncio total na mesa. Meu pai falou primeiro. Ela disse que daria os 4 lábios para outra pessoa. Foram exatamente essas palavras. Ele recostou, balançando a cabeça lentamente. Que tipo de coisa é essa para dizer pro marido? Aparentemente, o tipo que você diz quando segue conselhos de alguém que foi divorciada 2 vezes. Falei. Melissa, minha cunhada, inclinou-se para frente. Peraí, isso foi ideia da Bruna? Aquela mulher do escritório dela. Você conhece? Conheci uma vez num evento do trabalho. Passou 30 minutos me dizendo como eu precisava ser mais assertiva com seu irmão ou ele me pisaria. Olhou para o meu irmão. Disse para ela que não funcionamos assim. Mulher esperta, disse meu irmão, apertando a mão dela. Minha mãe parecia preocupada. Sempre achei que vocês eram felizes. Tinha algo acontecendo que não sabíamos? Essa é a questão, disse. Estávamos bem. Não perfeitos, mas bem. Tava estressado com o trabalho, talvez um pouco distante, mas nada que justificasse uma opção nuclear. Ela fabricou uma crise baseada em mau conselho. E agora quer você de volta? Perguntou meu pai. Tentou tudo. Cartas, ligações, aparecendo na porta. Até a Eliana ligou. Eliana te ligou? Minha mãe pareceu surpresa. O que ela disse? Disse que não me culpa. Que tá decepcionada com a filha. Pelo menos alguém daquela família tem juízo, murmurou meu pai. Meu irmão recostou na cadeira. Então, qual o prazo? Quando isso vira oficial? O Gabriel tá cuidando da papelada. Deve estar finalizado em poucas semanas. É simples, já que não tem disputa de propriedade ou filhos envolvidos. Bom, disse meu pai firme. Corte limpo. É como deve ser. Minha mãe ainda parecia triste, mas apertou minha mão. Sinto muito que chegou a isso. Sei que você a amava. Amei, reconheci. Mas me amo mais do que tô disposto a tolerar ser manipulado. Esse é meu garoto, disse meu pai com aprovação. Terminamos o jantar e fomos para a sala. A conversa mudou para tópicos mais leves, mas peguei minha mãe e Melissa falando baixo na cozinha enquanto limpavam. Estava prestes a oferecer ajuda quando a campainha tocou. Meu pai olhou para minha mãe. Tá esperando alguém? Não. Meu irmão foi atender. Ouvi a voz dela antes de vê-la. Preciso falar com ele. Por favor, só 5 minutos. Meu irmão bloqueou a porta. Acho que não é uma boa ideia. Tá tudo bem, disse, indo até lá. Deixa ela entrar. Ela entrou, olhos vermelhos, rímel borrado. Olhou para todos que a encaravam, depois para mim. Podemos conversar em particular? Não. O que precisar dizer, pode dizer aqui. É família. Exatamente. E eles merecem saber por que o filho e irmão dele está se separando. O rosto dela corou. Você contou para eles? Claro que sim. Achou que eu ia mentir por você. Ela cruzou os braços ao redor de si. Só queria explicar meu lado. Seu lado. Melissa falou da porta da cozinha. Você quer dizer a parte em que ameaçou traí-lo como teste? Ela recuou. Não foi assim. Então como foi? Perguntou meu pai, voz dura. Porque, de onde tô, parece exatamente isso. Cometi um erro. Um erro terrível. Mas ele nem me dá uma chance de consertar. Porque alguns erros não se consertam, disse. Se deixam para trás.
Minha mãe deu um passo à frente. Querida, digo isso com o máximo de compaixão possível. O que você fez não foi só um erro. Foi uma traição de confiança. Não se manipula isso de volta. Eu não estava tentando manipular. Sim, tava. Minha mãe a cortou gentilmente. Talvez você não visse assim na hora, mas foi isso. E agora tá enfrentando as consequências. Ela virou para mim, desespero claro no rosto. Fala para eles dos bons tempos. Fala que éramos felizes. Fala que não precisa ser o fim. Tivemos bons tempos, concordei. Mas eles não apagam o que você fez. Você tomou uma decisão calculada de ameaçar nosso casamento. E agora tá brava porque chamei seu blefe de vez. Isso não é comigo. É com você. Não acredito que tá fazendo isso na frente da sua família. Você veio aqui. Lembrei-a, apareceu na casa dos meus pais sem ser convidada. Você tornou isso público. Ela olhou ao redor da sala mais uma vez, sem encontrar aliados. Tá bem. Quando você perceber o que tá jogando fora, não venha me procurar. Não vou. Disse simplesmente. Ela me encarou por um longo momento, depois virou e saiu. A porta fechou atrás dela. Ninguém falou por alguns segundos. Meu pai quebrou o silêncio. Essa mulher tem coragem de aparecer aqui. Tá em pânico, disse minha mãe. Achou que podia mudar a ideia dele fazendo um apelo emocional na frente de todos nós. Bem, deu errado, acrescentou meu irmão. Muito. Sentei de novo no sofá. Desculpa por isso. Não se desculpe, disse meu pai. Somos sua família. É exatamente onde você deve estar. Melissa trouxe uma cerveja da cozinha. Por mais que valha, você lidou com isso perfeitamente. Firme, mas não cruel. Valeu. Passamos o resto da noite conversando, vendo o jogo, sendo normais. Quando saí por volta das 22 horas, me sentia mais leve que em dias. Meu celular vibrou na volta para casa. Mensagem dela. Sua família me odeia agora. Respondi, você fez isso sozinha. Outra mensagem. Você virou eles contra mim. Não. Contei a verdade. Você não gosta das consequências. Ela tentou ligar. Recusei. Depois outra mensagem. Isso não acabou. Estacionei na garagem, sentei no carro por um momento e digitei uma resposta final. Sim, acabou. Para de me contatar. Toda a comunicação agora é pelos advogados. Bloqueei o número dela. Entrei, tranquei a porta e dormi melhor que em meses. Quando alguém mostra que está disposto a jogar com seu relacionamento, acredite. E quando perdem essa aposta, não dê outra ficha. A casa estava quieta. O drama acabou. E eu estava finalmente livre. 2 semanas depois, os papéis da separação chegaram ao endereço temporário dela. Gabriel ligou para confirmar que ela foi notificada. Como ela reagiu? Perguntei. O advogado dela disse que ela assinou com mãos trêmulas, sem dizer uma palavra. Ele riu baixo. Parece que ela finalmente entendeu que não tem volta. Ela tentou alguma coisa? O advogado mencionou que ela quis negociar, talvez incluir terapia de casal nos termos, mas ele a dissuadiu. Disse que você tem um caso sólido e que lutar só prolongaria a dor. Boa. Quero isso resolvido rápido. Naquela tarde, recebi um e-mail inesperado de Bruna Reis. Assunto, desculpas. Dizia que se sentia responsável, que nunca quis destruir meu casamento, que Marina estava devastada. Pedia para reconsiderar, por respeito aos anos juntos. Deletei sem responder. Bruna, a arquiteta do desastre, não merecia minha atenção. Mais tarde, soube por Quitéria, que me mandou uma mensagem antes de eu bloqueá-la também, que Marina perdeu a promoção que esperava no trabalho. Aparentemente, Bruna espalhou a história no escritório, tentando se livrar da culpa, e a fofoca prejudicou a reputação de Marina. Ela agora trabalhava em projetos menores, isolada pelos colegas que a viam como tóxica. Enquanto isso, minha vida seguia. Assinei os papéis da separação na sexta-feira, e Gabriel confirmou que o processo seria finalizado em semanas. Meu irmão me convidou para um churrasco com amigos, e Cauã me apresentou a um grupo de corrida na academia, algo que me trouxe uma nova energia. A casa, antes cheia de tensão, agora era meu refúgio. Até comprei uma nova TV para substituir a que Marina escolhera, um pequeno gesto de retomada. Reddit, aqui vai a lição, respeito não é opcional. Marina achou que podia jogar com meu coração e sair ilesa. Terminou sozinha, enfrentando as consequências de um blefe mal calculado. Eu? Tô livre, com a paz que vem de escolher a mim mesmo. E, se você tá numa relação, confie nos seus limites. Às vezes, a porta é a melhor resposta.